Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou o Afonso Moreira Júnior, nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E no programa de hoje nós vamos conviver com um amigo querido, o reverendo Maheshwara Caitanya Das, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Reverendo, boa tarde. Jai, boa tarde, Hare Krishna, reverências. É muito bom estar com você de novo, Afonso, nesse programa maravilhoso aqui, com essa audiência maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade, meu irmão. Alegria é toda nossa. O reverendo Mahesh é biólogo, sacerdote, brahmana da International Society for Krishna Consciousness. A sociedade... Consciousness. Isso, obrigado. O senhor sempre é atento aí. Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, mais conhecido por Movimento Hare Krishna, no qual exerce o cargo de secretário nacional de diálogo interreligioso do Conselho Governamental Brasileiro da entidade e também é coordenador geral do programa Alimentos para a Vida, Food for Life, de São Paulo. É presidente do Templo Pancha Tattva Mandir, é professor de yoga e artes marciais, é conferencista, educador e filântropo. O reverendo ministra cursos e palestras sobre yoga, Vedanta, Tantra, vegetarianismo, mindfulness e também filosofia oriental e ocidental, ciência e espiritualidade. Reverendo Mahesh, em primeiro lugar, o senhor poderia nos dar uma breve introdução sobre o hinduísmo e seus fundamentos como religião ou filosofia? Claro. Primeiramente, o hinduísmo não é uma religião. O hinduísmo ele é um supergrupo de muitas religiões. Então, você tem como ponto comum de todas essas milhares de religiões, nesse supergrupo, as escrituras védicas, né? Então, as escrituras védicas são os Vedas, né? Que é chamado de Shruti. Ali você tem os 4 Vedas, os Upanishads, as Brahmanas, as Aranyakas, você tem as Puranas, os Itihasas. Itihasas são os contos épicos, né? As escrituras que narram os acontecimentos épicos que houveram na Índia no passado. Aqui no Ocidente o pessoal chama de conto, de lenda, né? Para a gente não é conto e lenda, não. Para a gente é verdade aquilo, né? É como está lá. É a mesma coisa que para um católico, um cristão, você falar de Adão e Eva, para quem não é católico nem nada, pode tomar aquilo como uma mitologia, né? Mas para um católico e tal, é o real, né? Então, nós temos os Itihasas, temos também os pontos de vista, que são 6 pontos de vista, né? Que são os Sadashanas, que são diferentes pontos de vista filosóficos que você tem dentro das escrituras das escolas, que Yoga, Vedanta, Samkhya, Nyaya, Vaisheshika, Yoga eu já falei, né? Não sei se eu falei todos aí. Yoga, Nyaya, Vaisheshika e Mimamsa. São 6 pontos de vista filosófico, tem seus sutras, né? Então, quando você fala de yoga, por exemplo, yoga é um dos pontos de vista filosóficos que estão lá, e tem vários sutras de vários sábios
sobre yoga, né? O mais conhecido talvez seja o Yoga Sutra de Patanjali, né? Bom, dentro, então, de todo esse escopo literário religioso, que é o maior da humanidade, né, você tem várias religiões que foram criadas ao longo do tempo. Como isso é milenar, né, é a religião mais antiga, então você tem milhares de religiões, não é uma religião, né? Então, o Hare Krishna está inserido, né, nesse supergrupo, porque aceita as escrituras védicas como sagradas. Então, academicamente, historicamente, o que o pessoal diz o que é uma religião hindu? É uma religião que acredita nas escrituras védicas. Aí ela entra para dentro desse supergrupo. E por que eu chamo de supergrupo? Pelo mesmo motivo que quando você fala cristianismo, cristão, o cristianismo é uma religião? Não, não é uma religião, ela é um grupo de religiões que acreditam em Cristo, né? Assim como no budismo é uma religião? Não, são várias religiões. E o hinduísmo também não é uma religião, são várias religiões. Então, dentro do hinduísmo, você tem teologias diversas, assim, absurdamente, né? Tem aqueles que acreditam que Deus seja uma luz, uma energia, que você é Deus, que você vai se fundir com Deus. Eles são chamados impersonalistas, que acham que Deus não é uma personalidade, que Deus é uma energia. E tem aqueles que são teístas, né? Como os Hare Krishnas. Os Hare Krishnas acreditam na existência da suprema personalidade de Deus, que a gente chama de Krishna. E também acreditamos que existe uma parte impessoal, uma forma impessoal de Deus, né? Que existe uma outra forma de Deus que é Paramatma, mas principalmente que existe a suprema personalidade de Deus. E então você pode ver que mesmo tendo as mesmas escrituras, as teologias são diferentes e não se confundem, né? Reverendo, nesse conteúdo todo, o tema da nossa entrevista de hoje, ele é focalizado nas questões relacionadas ao momento crucial que a humanidade está vivendo no dia de hoje, está atravessando no dia de hoje. Alguns denominam de apocalipse, outros de final dos tempos. O hinduísmo acredita no final dos tempos? Essa é a pergunta. Então, é uma pergunta que você pode interpretar de diferentes formas. Porque é final dos tempos, né? Final do mundo. Final de que mundo, né? Final do mundo que estamos para o começo de um outro? Né? Se for para o final total e não ter nada depois, é claro que não. As escrituras védicas não tratam disso. As escrituras védicas tratam das 4 eras. O calendário védico é dividido, né, em 4 eras, que são períodos de tempo grande, né? Então, para cada era tem um processo de yoga principal, para que as pessoas possam se iluminar e avançar mais facilmente espiritualmente. E na era atual nós estamos na Kali Yuga, que é a era mais pequenininha que tem, é a mais curtinha. Ela dura 432 mil anos. Nós começamos a Kali Yuga há 5 mil anos atrás, aproximadamente. 5 mil e pouco aí. E o que acontece? No final da Kali Yuga, a Kali Yuga é a pior das eras. Você tem a Satya Yuga, que é uma era que dura 4 vezes a Kali Yuga. É uma era onde a espiritualidade está mais no ar, assim, as pessoas estão avançadas, não? Então, as práticas espirituais são muito diferentes, né? As práticas espirituais são meditativas, né? As pessoas passavam muito longos períodos meditando, e isso durou muito tempo, né? Depois veio a Treta Yuga, que são 3 vezes a Kali Yuga, período de tempo. Nesse período aí, as pessoas faziam sacrifícios de fogo, né? Cerimônias de fogo muito grandes, que duravam meses, às vezes até, né? E através desses processos, eles avançavam espiritualmente, era o processo da era, né? E aí depois vem a Dwapara Yuga, que a duração dela é 2 vezes a Kali Yuga. Nessa época, o processo de yoga autorizado é a adoração da deidade no templo. Então as pessoas faziam deidades, né? Esculpiam deidades.
e botavam no templo e ficavam adorando as deidades. Esse era o principal processo de yoga. E agora, na Kali Yuga, né, que é a menor de todas as eras e também a mais difícil, onde as pessoas... É conhecido como a Era do Ferro, onde as pessoas... a Era das desavenças e das hipocrisias, onde as pessoas vivem muito pouco, as pessoas são extremamente egoístas, materialistas, pragmáticas, superficiais, fúteis, né? Enfim, e a espiritualidade fica muito difícil de avançar. E nessa era, diz que o processo oficial, o processo principal do yoga é Hari Nama Sankirtana. Hari é Deus, Nama é nome, Sankirtana é cantar coletivamente, todo mundo junto, os santos nomes de Deus, em devoção amorosa ao Senhor. Porque nessa era, como as pessoas vivem pouco, tem pouca inclinação filosófica e tudo, o que mais vai salvar as pessoas é amar a Deus sobre todas as coisas. E é uma forma de você expressar isso, é louvando ao Senhor na forma de cânticos, de cantar, né? Cantar seus nomes. Então, é o processo da era. Tanto que não é só os Hare Krishna que fazem isso, né? Se você for ver, os cristãos fazem isso, os muçulmanos, os judeus também fazem isso, né? Você pega lá no Salmos, né? Lá no Salmos ele fala lá, né? Adorai o Senhor com tambores e símbolos. E símbolos são aqueles pratinhos que você bate assim, né? Os Hare Krishna fazem exatamente isso, né? Adoramos ao Senhor com tambores e símbolos, símbolos que a gente chama de mridangas e cártalas. Então, mas só que depois que acaba a Kali Yuga, aí começa um novo ciclo. Só que na Kali Yuga, no final, o negócio está muito degringolado e aí realmente há um tipo de aquilo que se chama de apocalipse, né? Apocalipse, o pessoal acha que é o fim do mundo. O nome Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. O nome Apocalipse significa revelação, né? É o livro onde João revela o que iria acontecer no futuro, né? E então esse nome assim, Apocalipse com o fim do mundo, ele não é apropriado, mas ficou assim, acabou ficando desse jeito, né? No senso comum. Então, no final da Kali Yuga, normalmente é isso que acontece. E esses ciclos de 4 eras vão acontecendo sempre. Acontece que nessa Kali Yuga em especial, nessa Kali Yuga, diferente de todas as outras que tivemos neste dia de Brahma, é uma longa história que não dá. O conhecimento védico é tão cheio de detalhes, que é uma coisa incrível. Mas nessa Kali Yuga que estamos vivendo, em especial, veio uma encarnação de Deus chamado Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás. E, de acordo com as escrituras, quando Chaitanya aparece, né, começa a surgir uma nova era. Dentro da Kali Yuga, que vai durar 10 mil anos. Então, se você pegar 10 mil anos e subtrair 500 anos, nós estamos no comecinho do começo de uma nova era. Essa era vai ser uma era chamada a Era Dourada. Uma era de luz, uma era onde as pessoas vão avançar como se fosse a Satya Yuga, sabe? As pessoas vão ter um avanço espiritual e então vai haver grandes mudanças, deverá haver grandes mudanças em breve, entende? Ninguém sabe quanto tempo vai levar para o negócio efetivamente se implantar, mas nós estamos em plena transformação e nós estamos sentindo isso nesse momento. É inegável que nesse momento estamos em crise de valores, em crises existenciais, né? Onde tudo está perdendo seu significado e buscando uma ressignificação. Tá? Reverendo, nós temos muitas perguntas aqui. Pois não. E nós vamos aqui prosseguindo. O senhor lembrou muito bem que Apocalipse significa revelação. Em algumas palavras, que tipo de revelação o movimento, a filosofia, o movimento, a religião Hare Krishna, que revelação está sendo esperada pelo movimento Hare Krishna? A revelação já foi revelada. Foi revelada porque está nas escrituras, né? Então, por exemplo, na Bhagavad Gita, esse livro aqui, ó, posso mostrar aqui, ó? Por favor.
Bhagavad Gita. Bhagavad significa do Senhor, Gita, canção. Canção do Senhor Supremo, onde Deus, na forma, né, quando estava aqui no planeta Terra, Krishna, passa o resumo de todo o conhecimento védico, assim, mas ele resume extremamente bem, como só Deus mesmo pode fazer, para Arjuna, todo o conhecimento védico nesse livro, né? E aqui nesse livro, ele fala coisas interessantíssimas, coisas importantíssimas, né? Uma delas ele fala: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhavasamam vitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. O sábio que conhece isso adora-me de todo o coração. E aí, depois, na sequência, ele fala: Manmanabhavamadibhakto madhyagiman namaskuru man evaeshasi satyamte pratidyane priyoshme. Pensa sempre em mim. Converta-se em meu devoto, ofereça-me tudo que você faz a mim, e você virá a mim, com certeza. Eu te digo isso, né, que você virá a mim. Então, ele num primeiro momento, ele fala que existe a suprema personalidade de Deus e que você deve estabelecer uma relação amorosa com ele, né? Então, sempre você... Madhi Bhakto significa meu devoto. Devoto significa ter devoção amorosa, desenvolver amor puro por Deus. Então, o que os Hare Krishnas praticam é um tipo de yoga chamado Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção ao Senhor Supremo. No capítulo 6, no último verso desse capítulo, Krishna fala que existem vários tipos de yogis diferentes. Existe o Karma Yogi, o Jnana Yogi, o Hatha Yogi, vários tipos de yogis aí, um monte aí. Ele fala, mas de todos os tipos de yogis que existem, o mais elevado é o Bhakti Yogi, aquele que desenvolve amor puro por Deus, amor transcendental por Deus, né? Então, o nosso processo, a nossa revelação é essa, é desenvolver amor por Deus. E só complementando, a última encarnação de Deus, que veio há 500 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu, ele veio destrinchar esse ponto. Ele veio encarnado como um próprio devoto. Então, é Deus na forma de um devoto, ensinando como é que você deve fazer, né? Então, esse é o foco, esse é a revelação. Muito bem. No programa de hoje, com o reverendo Mahesh, do movimento Hare Krishna, nós estamos gravando essa entrevista, e essa entrevista foi sugerida por aqueles que enviaram e-mails para afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós estamos recebendo sugestões, solicitações, críticas a propósito do programa Conviver, para que nós possamos conviver com aqueles que forem sugeridos pelos nossos ouvintes e telespectadores. Portanto, faça a sua sugestão. O reverendo Mahesh está aqui hoje por sugestão. Algumas perguntas, se houver tempo aqui para serem respondidas, estão aqui trazidas por esses que sugeriram a sua presença. Aproveito para agradecer na produção do programa de hoje Fábio Bettinassi e Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na supervisão, Júlio Sena. O senhor falou do livro sagrado, ao qual o senhor mencionou. Eu vou falar de outro livro aqui, que é mais uma pergunta que chega para o senhor. No livro A Autobiografia de um Yogi, a autobiografia de um yogi, do sábio Yogananda, ele questiona seu mestre nos seguintes termos: nós aqui na China, aliás, nós aqui na Índia, levamos uma vida repleta de crenças espirituais, porém vivemos em péssimas condições de higiene e de conforto. Não seriam os ocidentais mais sábios que nós, porque conseguiram eliminar muitas dificuldades da vida moderna
sem se apegar tanto à religião? Isso está no livro Autobiografia de um Yogi. E eu gostaria, reverendo Mahesh, de ouvir os seus comentários a propósito. Primeiramente, eu quero agradecer aquelas pessoas que me chamaram para voltar aqui no programa, viu? Muito obrigado, viu? Bom, mas entrando aí invadindo essa reflexão, porque dizem que a Índia é o país... Bom, antigamente era muito assim, hoje já está muito diferente, né? Na época que esse livro foi escrito, realmente a Índia era muito pobre, muito atrasada. Hoje em dia, a Índia é uma potência. Ela tem seus contrastes gigantes, mas não existe mais aquele negócio de fome e tal, essas coisas, né? A Índia é uma potência nuclear, uma potência econômica e tecnológica. Os maiores crânios da parte de tecnologia de informação estão na Índia, né? Mas, então, entrando nesse ponto, Prabhupada, porque, assim, Paramahansa Yogananda, ele não é da nossa linha de yoga, ele é de uma outra, né? Ele é considerado por nós um impersonalista, né? Ele é de uma outra linhagem, que tem uma outra interpretação das mesmas escrituras que a gente tem. Tem um grande respeito por Paramahansa Yogananda, já li esse livro, né? Claro que um grande interesse nesse livro, e quando ele põe aí, né, que a Índia é atrasada materialmente e o Ocidente é muito avançado, né, e tal, Prabhupada dizia o seguinte, você imagina uma situação em que você tem uma pessoa, né, que ela é muito forte, viril, poderosa, corpo maravilhoso, assim, mas é cega. E uma outra pessoa que enxerga muito bem, tem uma lucidez mental maravilhosa, mas é paraplégico, não consegue andar, né, fica na cadeira de rodas. Aí o Prabhupada fala, seria ideal se os dois se juntassem, né, o paraplégico subisse nas costas do cego e fosse guiando ele, porque seria uma combinação maravilhosa. Então, o Prabhupada, quando ele veio para o Ocidente, ele faz exatamente isso. Ele tenta fazer, né, uma acomodação, porque os ensinamentos de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, são atemporais, são eternos, e não são coisas de indianos, e não são coisas de pessoas que cultuam alguns deuses ou coisas indianas. Não. Estão falando de assuntos universais que se aplicam para qualquer um, a qualquer tempo, em qualquer lugar. O que acontece é que a cultura que portou isso daí, porque Krishna surgiu na Índia, então a cultura que foi portadora desse conhecimento atemporal é a cultura indiana, mas ela não é a mais importante, ela é só como se diz, a embalagem, né? O que importa é o conteúdo, né? Então, através dessa união, porque o que acontece? O Ocidente é muito avançado tecnologicamente. O Ocidente ficou muito rico, teve a parte financeira muito avançada, mesmo porque também explorou os países que são ditos inferiores. A Índia mesmo foi colonizada pelos ingleses, né? Os ingleses pegaram muita riqueza lá, se tornaram mais ricos graças à Índia também, né? Então, houve uma exploração, aí, uma coisa geopolítica, que eu não vou nem entrar nessa questão. Mas o importante saber, né, é que, unindo esses dois lados, toda a tecnologia, ciência que o Ocidente produz, juntamente com a espiritualidade que vem do Ocidente, nós podemos produzir uma nova sociedade como nunca antes teve. Muito avançada tecnologicamente e também com a consciência muito elevada. Prabhupada, ele costumava dizer que o ideal é uma vida simples e pensamento elevado, né? Você tem uma vida muito simples, que você não precise ficar escravizado pelo trabalho e que você tenha tempo suficiente para se dedicar também ao propósito da vida. Porque o propósito da vida não é trabalhar numa empresa, não é trabalhar para viver e viver para trabalhar. Né? Você tem grandes perguntas na sua cabeça que estão aí que devem ser respondidas de acordo para que você possa se sentir bem, para que você possa se sentir feliz, né?
quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, quanto tempo estarei aqui e, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, essas são grandes perguntas que as religiões, as escolas filosóficas, esotéricas, os filósofos ocidentais e orientais se debruçaram sobre esses temas, porque a filosofia, eu gosto de dizer que filosofia é pensar melhor para viver melhor. Então, conforme você vai encarando a vida de uma forma mais filosófica, mais profunda, sabe? Você não pode mudar o mundo sempre vai te oferecer tristeza, vai sempre te oferecer obstáculos, de dificuldades. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o teu mundo. E através de avanço de consciência, você muda o teu mundo e você se posiciona de uma forma diferente, na qual você pode avançar e ser feliz. Reverendo Mahesh, não, o senhor é uma palestra, o senhor é uma aula de movimento Hare Krishna, de filosofia Hare Krishna. Segundo o hinduísmo, reverendo, a pergunta aqui, vamos resumir. A destruição é uma forma de recomeço. Segundo o hinduísmo, a destruição é uma forma de recomeço, uma maneira que a natureza encontra para promover a renovação. O senhor acha que um dia, a humanidade conseguirá evoluir por intermédio da paz, das leis de amor, sem precisar de dor e de destruição? Eu acredito que nós vamos chegar muito próximo, porque, como eu te disse, o mundo material ele é impermanente. Essa é uma das características do mundo material, é impermanente. Tudo acaba, tudo modifica, tudo se transforma. Então, ele possui essa característica da impermanência, e o mundo material sempre vai ser um ambiente de falta, sempre vai haver a falta e a busca para nós estamos conversando aqui, eu acabei de beber água, tive falta de líquidos no meu corpo, tem que buscar, daqui a pouco tem que buscar comida, tem que ficar respirando. Se não tiver recursos materiais, né, esses recursos materiais, se me faltarem, eu posso morrer, né? E às vezes esses recursos escasseiam. Então, se todo mundo está procurando satisfazer essa necessidade de recursos, e esses recursos são finitos, muitas das vezes o mundo é um campo de batalha, é um campo de disputa. Então, para que essa disputa não seja injusta e que ela seja feita da melhor forma, essa disputa que eu digo é saber dividir o que cada um deve ter, sabe? Porque os recursos são finitos. Então, essa reflexão, né, tem que passar pelo crivo, né, da visão de propósito desse universo, de por que esse mundo está aqui, por que você veio aqui. Então, é necessário que haja uma sociedade onde isso seja possível. E como eu disse para vocês, nós estamos entrando agora num período aí de Satya Yuga, de era dourada, né? Que, como eu te disse, de acordo com as escrituras sagradas, eu não vou falar do hinduísmo, porque eu não gosto muito desse nome de hinduísmo. Esse nome hinduísmo foi dado pelos muçulmanos de uma forma depreciativa, né? E depois foi transformado em oficial pelos ingleses e levado para o mundo. Eu gosto de falar de cultura védica, de religião védica, né? Numa expressão assim geral, né? Então, dentro da visão védica de mundo, né, nós estamos entrando agora numa era dourada, e é claro que, eventualmente, no futuro, isso poderá ser uma realidade, onde as pessoas, através da reflexão, através de ter lucidez, vão entender, né, que, olha, as pessoas não vieram nesse mundo só para trabalhar e dar lucro para uma minoria, seja ela de um Estado opressor ou de um capitalismo opressor, não interessa, você não veio no mundo para isso, você vem no mundo para coisas muito maiores, você é uma alma, você tem que florescer a tua alma. Então, acreditamos que no futuro, graças a essa era dourada, nós vamos ter maiores possibilidades de avanço espiritual,
e uma vida mais justa, mais justiça social, mais, enfim, acho que vocês me entenderam. As coisas vão poder ser possíveis, sim, né? Vamos poder chegar muito próximo de uma sociedade ideal. É a nossa esperança. Reverendo Mahesh, a natureza parece sob o efeito de forças descontroladas. Nós estamos vendo mudanças climáticas agressivas e súbitas que estão ceifando vidas. Muita gente está desencarnando, está morrendo por aí, em cidades inteiras, às vezes. As escrituras antigas, as escrituras védicas, elas também falavam muito sobre um descontrole destas forças, por assim dizer, climáticas. O senhor acha que esse fenômeno vai se intensificar daqui para frente? Ou seja, vai piorar ou a pior parte já passou, o pior já passou? Veja bem, nas escrituras isso não está assim explicitamente declarado. Mas eu vou te falar o que eu acho, se é que eu posso achar alguma coisa. Né? Depois de ter lido tanta coisa, né? Eu tenho minha opinião também, né? Na minha visão, e veja bem, não venham venham me aborrecer depois, é a minha visão, não é do movimento como um todo, né? Eu acredito que sim, que vai piorar, em algum momento vai colapsar, né? Porque todo nascimento requer um parto. E todo parto é dolorido, né? Então nós estamos agora nas dores do parto. Daqui a pouco vai ter o parto, sabe? Eu acho assim. É a minha visão, né? E aí eu acho que é um momento em que as coisas vão de momento de virada, né? E aí sim vamos ter condições, plenas condições de ter um mundo novo aí, aquilo que os cristãos estão esperando com a vinda, né, a volta de Jesus, os judeus com a vinda do Messias, né? Os budistas estão aguardando Maitreya, né? Enfim, em cada cultura os espíritas falam, né, da transição planetária, não é verdade? Então, é muito interessante que está todo mundo aguardando isso. Vai acontecer, viu? Vai acontecer alguma coisa assim. A última vez que todo mundo ficou aguardando, e está registrado nas religiões todas aí, que teve um negócio desse tipo, foi o dilúvio. O dilúvio é registrado em todas as religiões, aí, em todas as culturas, né? Houve ali um momento em que tudo combinou e foi para um... Estamos de novo nesse ponto aí, viu? Eu vou fazer uma intervenção cinematográfica aqui. Enquanto tudo isso acontece, o senhor sai com uma banda por aí fazendo muito barulho. O que é esse barulho que o senhor anda fazendo por aí? É a banda Soul da Paz. Soul com L de alma, né? Soul da Paz, a alma da paz. E também soul de ritmo, de música, né? Dançando e cantando. Porque nada melhor do que a música para cimentar, né, as pessoas umas ao lado da outra, porque a ideia da banda é assim, nós respeitamos nossas diferenças e nos rejubilamos das nossas igualdades. Você está entendendo? Então, a música é um cimento maravilhoso para esse tipo de coisa. Então, nós não somos uma banda sincrética, muito pelo contrário. Porque se fôssemos sincréticos, significaria que não haveria diferença entre nós. Mas isso é fácil. O difícil é viver na diferença. O difícil é você aprender a respeitar o outro como ele é, mesmo que ele acredite em coisas opostas ao que você acredita. Então, a nossa banda não é sincrética, nem ecumênica, ela é interreligiosa e cada um no seu quadrado, sabe? Nós não somos, assim, a média do que nós acreditamos. Nós somos cada um íntegros das suas crenças, né? Claro que respeitamos quem seja sincrético. Na banda mesmo, você tem, por exemplo, o pessoal da Umbanda, que é bem sincrético, maravilha, mas a banda mesmo não é, entendeu? E aí, nessa daí, demonstrar a convivência, a possibilidade da convivência, de trabalho, de coexistência, né, de diferentes pessoas, sabe?
e todas juntas ali, todas unidas, mas com sua individualidade. Muito bem. Nós estamos conversando, ou melhor, convivendo. Nós estamos convivendo no programa de hoje com o reverendo Mahesh, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Reverendo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Nos anos 1970, o movimento Hare Krishna chega ao Brasil e causa um rebuliço, vira a religião da moda. Muita gente importante, socialites, largam a vida mundana para entrar para o movimento Hare Krishna, jovens, pessoas maduras de todas as idades. Mas, aos poucos, esse movimento, esse entusiasmo efervescente nos anos 1970, ele foi diminuindo. Como é que está hoje a repercussão do movimento Hare Krishna junto à nossa população, junto aos jovens, principalmente? Eu gosto de fazer uma comparação com uma fogueira de jornal, de folhas de jornal, e uma fogueira com troncos grossos. Às vezes você põe fogo num monte de jornal, sai aquela labareda, só que ela é inconsistente. Dali a pouco some, né? Então, o que acontece? Naquela época, nos anos 70, foi a época da chegada, os Beatles falando dos Hare Krishnas, isso foi projetado no mundo. George Harrison fez músicas que ficaram famosas para o movimento Hare Krishna, né? Enfim, houve esse momento, esse glamour muito grande, mas as pessoas realmente não conheciam, não sabiam o que era o Hare Krishna. Muitas entravam de oba-oba mesmo, né? Muitas pessoas achavam que a gente era hippie. Eu lembro que uma vez eu fiz um encontro interreligioso no templo Hare Krishna, lá, quando estava lá no Paraíso. Aí foram vários líderes religiosos e foi um representante de uma religião. Aí eu comecei a falar para ele, né, da antiguidade, aí comecei a falar para todos, né, sobre a antiguidade das nossas escrituras, da nossa tradição. Ele, peraí! Nossa, quer dizer, você está querendo me dizer que o Hare Krishna vem de uma tradição milenar? Cara, eu achava que o movimento Hare Krishna era um monte de hippie. Eu achava que vocês eram hippies só, que era uma coisa que surgiu nos anos 70, né, com sexo, drogas e rock and roll. Eu falei, então, não é nada disso. Isso é apenas o estereótipo, né? Que é criado, né? Você vai criando um monte de preconceitos, estereótipos, e isso se desfez ali, quando ele entendeu que a gente não era hippies, a gente não tinha nada a ver com sexo, nem droga, nem rock and roll, muito pelo contrário, né? Que nós, sexo só no casamento, nada de drogas, né? Enfim, e a nossa questão aqui é cantar e dançar os santos nomes de Deus. Né? E aí, como é que era o título mesmo que você falou, que eu já me perdi? Qual que era a pergunta inicial? A pergunta era a seguinte: a efervescência do movimento nos anos... Sim. Lembrei. Então eu estava falando da fogueira de palha, pegou fogo aí, jornal, e aquela fogueira de troncos grossos. Hoje em dia, o movimento Hare Krishna é uma fogueira com troncos grossos, que não se apaga, que é forte, sabe? Porque hoje em dia nós temos seminários, temos estudos filosóficos, hoje em dia nós temos uma comunidade, coisa que nós não tínhamos antes. Antigamente o pessoal ia morar no templo, não tinha gente fora do templo, era tudo brahmachari, tudo monges, né? Hoje em dia não, hoje em dia poucos estão morando nos templos, tem suas casas. Hoje em dia você tem Hare Krishna médico, engenheiro, juiz, político, tudo, em todos os setores da sociedade. Então, nós crescemos enquanto a comunidade cresceu, mas aquele glamour do primeiro momento, né, se passou. Mas hoje em dia nós estamos muito mais consistentes do que no passado. Reverendo, nesses minutos finais aqui da nossa convivência, que vai continuar além do programa, é claro, que nós somos convidados, participamos de muitas festividades,
Pois do é. movimento Hare Krishna. É uma grande alegria para o meu coração conviver com gente boa, honesta, alegre, pontual nos seus comprometimentos religiosos. Para mim é uma satisfação. Agora vamos ganhar um presente do Reverendo Mahesh. Qual a sua mensagem, meu caro amigo, para aqueles que estão nos assistindo, preocupados com esse final do mundo, com esse apocalipse, com essa transição, com essa modificação toda que está aí e ninguém pode negar? Olha, eu diria que você não precisa se preocupar com essas coisas de uma forma assim muito séria, porque, como eu disse para vocês, o mundo material tudo é impermanente. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui meia hora. Verdade. Então nós temos que aproveitar cada minuto, a cada instante, para melhorarmos interiormente. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. A cada instante, tente mudar o teu mundo, né? Então, fica aí a minha proposta para que vocês invistam na tua melhora de vida espiritual, no teu avanço espiritual, porque o teu mundo pode acabar a qualquer momento, você pode se desencarnar. E esse mundo não foi criado por nós, nem é mantido por nós. Existe uma inteligência superior, Deus, que criou, que ele mantém e aniquila e cria essas coisas o tempo todo, quando ele quer, da forma que ele quer. Então vamos fazer a nossa parte, que é avançar espiritualmente, nos entregarmos ao Senhor Supremo de forma amorosa, amar a Deus sobre todas as coisas, e falar como, na visão védica, existe aquela questão de você se entregar ao Senhor Supremo. E na visão ocidental, né, no Espiritismo, Jesus falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque se você está conectado com Deus, é isso que importa. Deus faz o que ele achar melhor e ele vai na frente, você segura na mão de Deus e vai. Reverendo Mahesh, foi muito bom conviver na tarde de hoje com o Reverendo Maheshvara Caitanya Das, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, convivendo com muita alegria aqui no programa Conviver. Pois não, reverendo? Eu queria agradecer você, Afonso. Poxa, Afonso, desde a primeira vez que eu te vi, parecia que nós já éramos amigos de muito tempo. Mas foi um reencontro, né? Foi um reencontro. Você é uma pessoa que eu gosto muito, você sempre estarei disponível e será sempre uma grande alegria, uma honra. Espero ter atendido as expectativas e me chamem sempre que precisarem, tá? Eu estarei aqui com grande alegria. Precisaremos sempre da sua alegria contagiante, da sua sabedoria, do seu conhecimento que o senhor traz com tanta clareza. Eu quero mais uma vez agradecer também, aproveitando aqui o finalzinho do programa Conviver de hoje, agradecer a você que está participando, mandando e-mails. Algumas pessoas que foram sugeridas para estar aqui no programa não estão disponíveis nesse momento. Portanto, não é falta de atenção nossa, nós temos que aguardar as agendas. Quando há coincidência das agendas, no caso do reverendo Mahesh, ele nos atendeu gentilmente. Mas olha, continue mandando as sugestões, junto com as sugestões de quem você gostaria de ver no programa, mande também as perguntas, que aí nós vamos formular essas perguntas e vamos atender a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Muito obrigado, reverendo Mahesh. Muito obrigado, Hare Krishna. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou programa Conviver.